amém, meus irmãos? Aleluia, quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, bate palma e dá glória para Jesus, irmãos. Graças a Deus, oh glória, irmãos. Nós estamos na campanha, glória a Jesus, no propósito das 7 cartas de Apocalipse, glória a Jesus, amém. E eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo de Deus, como sempre tem falado conosco, tem algo a falar ao nosso coração. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas eu quero orar com o povo de Deus. Vamos orar antes da gente ler a Bíblia. Vamos orar, vamos clamar, oh glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos no nome de Jesus Cristo, glória. Começa a dar glória, 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 glória a Deus, oh Deus. Dai glória, 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 glória. Deus de maravilha, Deus santo e Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, uma vez mais, ó Pai, diante de Ti, ó meu Senhor, e da Tua presença, a Te buscar, meu Pai, a Te clamar, Senhor, por graça divina, proteção divina, livramento dos céus, Senhor, meu Deus, desta noite, meu Pai, é culto, Senhor, doutrinário, culto de ensinamento da Tua palavra, meu Senhor, e nesta hora de oração, meu Deus e meu Pai, eu quero, meu Deus, Te pedir, ó meu Senhor, que o meu Deus vai tocando na vida dos Teus filhos, Senhor, o Espírito Santo, ó Pai, vai tocando agora, meu Deus, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, meu Senhor, meu Pai, renovando, meu Deus, as suas forças, renovando, meu Deus, a mente dos Teus filhos aqui nesta hora, ó Deus de maravilha, Deus de maravilha, nos dai graça, meu Deus, para vencermos, ó Pai, todo mal, ó Senhor, toda, meu Deus, toda tribulação, em nome de Jesus, isso, igreja, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, aleluia. Igreja fria não presta, igreja fria é vomitada, igreja morna é vomitada da boca de Deus, aleluia. Igreja tem que estar cheia, igreja tem que estar cheia do poder, fervendo com o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Não se cansa de orar, não se cansa, não se cansa de orar, não se cansa de clamar, não. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando aí agora, vai tocando sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a igreja, sobre a igreja, sobre a igreja. Resplandece, meu Pai, nesta hora, a Tua graça sobre esse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma grande obra a fazer nesse lugar, eu sei que o Senhor tem uma grande obra a realizar, meu Pai, aqui, Senhor, na igreja, Deus, é modos carneiros, meu Deus, eu sei, meu Pai, que grande avivamento o Senhor tem para derramar, meu Pai. A Deus, levanta nesse lugar, meu Deus, os Teus obreiros, levanta nesse lugar os Teus obreiros, levanta nesse lugar os Teus obreiros, glória, ó Deus de maravilha, levanta os Teus obreiros para fazer a obra, levanta as obreiras para fazer a obra, meu Deus e meu Pai. Levanta, 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 levanta mesmo, meu Deus e meu Pai celestial. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, igreja. O sangue de Jesus tem poder, igreja. Isso, vai clamando a Ele aí, vai clamando pela presença de Deus aí, em nome de Jesus, oh glória. Deus, levanta as obreiras, levanta os irmãos, ó Pai, ó Deus de maravilha, levando o exército desse lugar, Senhor, levando o exército desse lugar, Senhor, levanta, 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 levando o Teu exército nesse lugar, meu Deus querido, levanta, meu Deus amado, o exército para guerrear, o exército que não teme, meu Pai, diante dos desafios, o exército que não teme, Senhor, diante das circunstâncias, diante das provações, diante das pelejas, em nome de Jesus, isso, igreja, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória. Espírito Santo da verdade,
Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, repreenda, Deus, as enfermidades, meu Deus, da vida do teu povo. Lança por terra as doenças, lança por terra as maldições, lança por terra, meu Deus, lança por terra o desânimo, lança por terra a frieza, lança por terra, meu Deus, o desespero, meu Pai. Ó Deus, entra com justiça, faz justiça, meu Deus, da minha causa, faz justiça, meu Deus, da causa dos irmãos, ó Pai, faz justiça, meu Deus, da causa do teu povo, faz justiça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é para dar glória, é para ser cheio, meu filho, é para ser cheio. Se liga com Deus aí, se liga com Deus, igreja, liga o teu pensamento com Deus, igreja. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, eu creio na tua mão, meu Pai, que é poderosa, que age, meu Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, batiza no Espírito Santo, meu Pai. Eu creio que tem um avivamento tremendo acontecer na vida daqueles que verdadeiramente te temem e te buscam, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Ah, Deus, o Senhor já está selando, 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 meu Deus amado. Deus de poder e glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor já está selando, meu Deus. Sela com teu poder, Senhor, sela com teu Espírito Santo, meu Pai, sela, meu Deus amado, o cumprimento da promessa, meu Deus querido. O Senhor disse para nós: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu te peço, meu Deus, nesta hora, derrama do teu Espírito, Senhor, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito sobre os irmãos, sobre os novos convertidos, derrama, me clama lá, braçúria, derrama do teu Espírito Santo sobre os irmãos que estão em casa, derrama do Espírito Santo, meu Pai, sobre os irmãos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, quebra essa barreira, vem guerrear comigo, igreja, vem guerrear comigo, igreja, em oração, vem guerrear comigo em oração, em nome de Jesus Cristo. Quebra esta barreira, meu Pai, quebra toda a barreira desse lugar, quebra toda a barreira espiritual, meu Deus querido, meu Pai, nesse lugar, desta obra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus do céu. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, quebra toda a muralha, quebra, Senhor. Deus de poder e Deus de avivamento, Deus de graça e Deus de misericórdia, em nome de Jesus, as barreiras espirituais que têm se levantado, meu Deus, para tentar bloquear os bens do Senhor, para tentar bloquear as bênçãos de Deus, para tentar bloquear, meu Deus amado, a visita do anjo desse lugar, meu Pai, oh glória! Aleluia, aleluia. Quando nós oramos, Jesus manifesta da sua graça. Quando nós oramos, Jesus manifesta do seu poder. Quando nós oramos, Jesus manifesta da sua misericórdia. Em nome de Jesus, seja cheio. Em nome de Jesus, seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença do Espírito Santo aí, igreja. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Glória, 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 aleluia, Deus, glória, glória, meu Deus, visita aí, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, Senhor, abre os céus nesse lugar, abre os céus nesse lugar, Senhor, abre os céus nesse lugar, abre os céus nesse lugar, abre a janela, abre as portas, abre os céus, abre os céus, meu Deus, para que desça do rio da água da vida, para que desça, meu Pai, daquele rio que sai debaixo do teu trono e que entre por essa igreja, meu Pai, e seja derramado sobre esse altar, Senhor, e seja aspergido sobre a tua igreja. Vai limpando o coração do teu povo, vai limpando da inveja, vai limpando, meu Pai querido, da contenda, vai limpando, meu Pai amado, da imundícia, vai limpando, meu Senhor, de todo o mal, vai limpando o coração do teu povo, meu Pai, ó Deus eterno, de toda obra maligna, glória, Deus
Deus de maravilha, Deus de maravilha. Em nome de Jesus, dá lugar a Deus, igreja. Liga o teu pensamento com Deus, porque nós estamos batalhando aqui. É uma guerra aqui, é uma guerra. Se Deus abrir os teus olhos e os teus ouvidos, tu vai escutar espadas, aleluia, barulho de espada. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Senhor da glória, liberta o teu povo, Senhor. Liberta as vidas, meu Pai, do pecado. Liberta, meu Deus, dos vícios, meu Pai. Liberta o Senhor de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Há poder no nome, no sangue de Jesus, ó Pai, para fazer maravilha, para fazer maravilha, para fazer maravilha, para fazer maravilha, em nome de Jesus. Glória a Deus, oh glória, aleluia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém. Irmãos, a gente tem que orar, é orando que a gente vence. Sabia disso, oh glória? É orando que a gente vence, glória a Jesus. Aleluia, as barreiras só são quebradas quando nós oramos. Glória a Deus. Quem tem a Bíblia aí, diga glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Oh glória, graças a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus, Deus é fiel. Oh glória, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos maravilhosamente, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Levanta a palavra bem alta em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus, bondoso Pai, Senhor, muito obrigado. Fala conosco a cada dia, Deus, através desta palavra. Esta palavra que é santa, esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, ó meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus do céu, que nós sejamos, ó Pai, cheios da Tua graça, cheios, Senhor, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, aplaudir ao nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, quarta-feira passada nós tivemos a oportunidade de aprendermos um pouco sobre a igreja de Éfeso. E os irmãos viram que voltar ao primeiro amor não se resume em fazer mais obras. Quem lembra? Você não lembra? Glória a Deus. Não é fazer mais, não é sobre fazer mais, é sobre como. É sobre como fazer. É sobre como se faz. Mas esta noite eu quero meditar com os irmãos da igreja de Esmirna, uma outra região da Ásia Menor, e também uma igreja, eu diria que quase perfeita. Dentre as 7 igrejas de Apocalipse,
duas igrejas, elas não têm reclamações contra ela. A primeira igreja mencionada é a igreja de Esmirna, e a segunda igreja que não se tem reclamação contra ela é a igreja de Filadélfia. Porém, meus amados irmãos, aqui na igreja de Esmirna, Deus ele vai se revelar como a esperança desta igreja. Você vê que logo na saudação, na sua apresentação, Deus ele se apresenta aqui como o primeiro e o último. Aleluia! Quando se fala de primeiro e último, glória a Deus, está falando que Deus ele está além do tempo. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Quando se fala que ele é o primeiro e o último, ele está dizendo: eu sou o começo e eu sou o fim. Aleluia, Deus. A escala tempo não funciona diante de Deus. Oh, glória a Deus. A escala de horas não funciona diante de Deus. Inverno, outono, primavera e verão não funciona para Deus. Décadas, séculos e milênios não funciona para Deus. Ele é o começo e o fim, ou seja, Ele está acima de tudo, glória. Interessante, irmãos, eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Acredito que eu já contei aqui para os irmãos em alguma vez. E eu estava contando para o meu sogro. Eu disse: irmão, eu estava no monte uma vez com os irmãos. Era tarde, eu lembro como se fosse hoje. Era no pé de uma barrigudeira. Os irmãos sabem o que é, né? E é de não saber. Melhor do que eu. E ali nós, no pé daquela barrigudeira, tinha um lajeiro, a gente orava, e eu orava a Deus, eu clamava a Deus em pensamento, os meus lábios fechados, a boca calada, e a mente gritava, e eu dizia: Deus, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero escutar a tua voz. Quando eu digo eu quero escutar a tua voz, glória a Deus, lá vem aquele varão falando em línguas estranhas e marchando ao meu encontro. Ele coloca as mãos na minha cabeça e diz: meu servo, tu queres ouvir a minha voz? Aleluia, Jesus. Pois eu vou falar contigo e se prepara. Oh, glória a Deus. E eu não entendia quando Deus falou isso, irmãos. E eu fiquei me preparando, orando, pedindo a Deus misericórdia. Só que teve uma dessas madrugadas que Deus cumpriu o que Ele disse que ia fazer. Eu lembro que eu estava em uma visão, glória a Deus, eu descia para o centro ali da minha região, do meu interior, e quando eu descia, eu olhava para cima de um monte, eu via aquela água verde que brilhava, ela descia de cima do monte, em direção àquela cidadezinha, e eu dizia: Deus, o que é isso? E de repente a voz do Senhor bradava dos quatro cantos da terra, e o Senhor dizia: isso daí é a corrente das águas purificadoras. Glória a Deus. Se eu olhava para frente, a voz vinha da frente. Se eu olhava para trás, a voz vinha de trás. Em todas as direções aquela voz falava. E de repente eu olhava para cima daquele monte, eu vi alguns ossos secos assim, um montão. Eu vi umas folhinhas verdes que caíam em cima daqueles ossos. E eu dizia: Deus, e o que é isso daí? Aí Deus dizia assim: isso daí é o que eu já te disse. Eu fiquei pensando: mas Deus não me disse nada. Como é que Ele disse que já me disse? Aleluia, Deus, oh glória. Só que quando eu desperto daquela visão, que eu abro a minha Bíblia, eu abro a Bíblia no livro bem em cima, em capítulo 47 de Ezequiel, aonde fala sobre a corrente das águas purificadoras. Eu nunca tinha lido o livro de Ezequiel, nunca tinha lido. Aleluia. E quando eu comecei a ler o livro de Ezequiel, o capítulo 47, era a mesma coisa que Deus tinha me mostrado na visão. E quando eu comecei a ler, Deus começou a me trazer o discernimento, aleluia, Deus, acerca daquilo que Ele já tinha me dito. Aí eu entendi: ah, Senhor, o Senhor disse assim: isso é o que eu já te disse. E para mim o Senhor não tinha dito ainda, porque para mim era futuro. Mas para Deus é sempre presente. Quem está me entendendo, diga glória. Aleluia, Deus. O tempo não interfere no Senhor. Oh, glória a Jesus. Para mim existe presente, passado e futuro. Para Deus não.
Ele é o começo e Ele é o final. E Deus está dizendo para esta igreja de Esmirna, está falando: olha, eu sou o primeiro e o último, oh glória. Em toda luta, em toda tribulação, em toda perseguição, não tema, porque aquele que é o começo e que é o final de todas as coisas, Ele está convosco, diz o Senhor. Glória a Deus. E o mais interessante, irmãos, a segunda parte da apresentação do Senhor é: o que foi morto e reviveu. Aleluia, Deus. Olha que coisa tremenda. Ele está mostrando aquele que domina sobre a morte. É aquele, olha só que coisa tremenda. Glória a Jesus. O que foi morto e reviveu. Oh, glória a Jesus. Todo mundo, para ressuscitar, teve que precisar de alguém com mais autoridade, sim ou não? Você olha para a Bíblia Sagrada e quando nós vamos ver milagres de ressurreição, nós vamos ver o profeta Elias. O filho daquela mulher, glória a Deus, morreu e ele se deitou em cima da criança e a criança ressuscitou. Nós vemos também o profeta Eliseu, sempre tinha alguém maior, era ou não era? Aleluia, Jesus. O profeta Eliseu, glória a Deus, o filho daquela mulher que ele fez um abrigo, que ele passava lá os dias quando ele ia para aquela cidade de Sunem. Diz a Bíblia que quando o filho dela morre, que está em cima do quarto do profeta e que ele manda Geazi lá estender o cajado sobre a face do menino, nada acontece. Lá vem o profeta Eliseu, se deita por cima do menino e quando ele levanta, o milagre acontece. Aleluia, Jesus, oh glória. Os casos de ressurreição, sempre teve casos, glória a Deus, de alguém está por detrás, alguém está intercedendo, oh glória. O filho da viúva de Naim ressuscitou porque Jesus foi lá. Lázaro ressuscitou porque Jesus foi lá. O único que ressuscitou pelo seu próprio poder foi o nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo: eis que fui morto, eu sou aquele que fui morto, mas revivi. Aleluia, oh glória. O que Deus está dizendo para esta igreja é: eu domino sobre a morte. Mas por que Deus está falando assim para esta igreja? É porque esta igreja ia passar uma luta muito grande. É porque esta igreja ia passar uma provação muito grande, irmãos. Uma provação tão grande, mas tão grande, mas tão grande, glória a Jesus, que eles precisariam que a sua esperança estivesse acesa. Aleluia, Deus. Irmão, Deus sempre fala conosco aquilo que nós precisamos. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que você quer, é o que nós precisamos. Glória a Jesus, aleluia. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa estrutura e Ele vai falar conosco em cima do que nós precisamos. Quando Deus começa a se revelar assim para a igreja, aparentemente ninguém entende nada, mas quando Deus ele começa a destrinchar a profecia para esta igreja, nós vamos entender que esta igreja ia passar uma tribulação de morte, de prisão, e que os irmãos iriam estar sujeitos à morte, sujeitos a cadeias, a açoites, ao vitupério. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Grande é o nome do Senhor. E que o próprio Deus ele vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Era exatamente essa esperança que o Senhor queria acender naqueles corações. Se você vai passar tribulação, Deus está consolando. Deus não quer perder a igreja. Quem está me entendendo, diga glória. Quem cuida da igreja é o Senhor. O Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é quem cuida de você, oh glória. E é em cima daquilo que nós iremos passar, em cima daquilo que nós iremos enfrentar, é em cima disso que Deus vai falar, que de antemão Deus vai avisar, e que com antecedência Deus vai despertar o teu coração. Então se prepara. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Deus, eu moro aqui nesse lugar. Ultimamente eu tenho percebido a igreja muito animada. Ultimamente eu tenho percebido a igreja mais fervorosa, tenho percebido a igreja mais avivada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se prepare, glória a Jesus, porque quando a igreja se anima, quando a igreja fica fervorosa, também se levanta Satanás para bater a fé do povo de Deus. E é por isso que eu estou pregando aqui nesta noite dizendo: tenha cuidado, tenha vigilância, tenha cautela, meus amados irmãos, porque o inimigo há
que se levantar, e Deus está falando para que nós tenhamos prudência. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Esses dias eu comentava com o irmão Carlos e com o irmão Isaac, lá no recanto. Eu dizia para ele: irmão, a melhor igreja do campo é a nossa. Oh, glória. Por quê? Porque nós sentimos tanta alegria de ir para o culto, é bom demais. Quando termina o culto, eu já fico querendo outro. Eu já fico naquela ansiedade, meu Deus, e o próximo? Aleluia. Porque tem se tornado maravilhoso isso daqui, essa reunião. Nós estamos reunidos aqui, tem atraído a presença de Deus, oh glória. E aonde a presença de Deus é atraída, é um lugar bom, é bom, a gente se sente em paz, a gente se sente feliz, é assim ou não, irmãos? Mas tenha prudência, tenha cuidado, tenha vigilância, porque Satanás está sondando, meus amados irmãos. Estou pregando isso para que nós venhamos despertar e manter a chama do avivamento acesa na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quem era a igreja de Esmirna? Uma igreja fraca, digo em termos financeiros. Uma igreja financeiramente pobre. Uma igreja, glória a Jesus, que não tinha tantas condições, mas uma igreja que zelava pelo nome que levava. Aleluia, Deus. Porque para Deus o que manda não é a riqueza, glória. Para Deus o que manda não é o luxo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Para Deus o que tem valor não é a riqueza, não é o luxo, não é as poltronas. Para Deus o que tem valor, glória a Deus, não é o equipamento de som. Para Deus o que tem valor não é o terno caro do pregador. E Deus disse: não, como o terno dele é caro, eu vou usar ele. Como o terno dele é barato, eu vou usar menos. Glória a Jesus. Para Deus o que importa não é o preço do sapato. O sapato pode ser de couro, pode não ser, aleluia, Jesus, pode ser o que for. Para Deus o que importa é a prudência, a obediência. Aleluia, Jesus. Oh glória. Eu sei as tuas obras, versículo de número 9. E tribulação, é uma igreja sofredora, e pobreza. Olha só, mas João faz questão de abrir um parênteses aqui. Ele vai dizer: mas tu é rico. Glória a Deus. Você está entendendo o mistério? Pobreza, mas tu é rico. Glória a Deus. Diferente de Laodiceia, né? Laodiceia é uma igreja rica, financeiramente rica. Produzia colírio, produzia roupa, produzia ouro. Lá tinha o garimpo. Glória a Deus. Uma cidade rica de ouro, rica de vestimenta, rica de colírio, mas pobre de Deus. Aleluia, Deus. Pobre do Espírito Santo. Aqui é o contrário. Era uma igreja: a tua pobreza, mas tu é rico. E eu sei também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Irmãos, que interessante isso aqui. Aleluia. O que Deus está falando aqui é porque Deus está dizendo assim para a igreja: ó, no meio de vocês tem os infiltrados. Quem é o povo de Deus? Segundo a Bíblia, quem é o povo da promessa? Me diga. É quem? É quem? Eu vi lá atrás assim, bem fraquinho. Quem é? É os judeus. Pronto, eu vi aí com mais força agora. O povo da promessa é quem? É os judeus, não é? Considerado como o povo a quem o Senhor escolheu para chamar de seu povo e colocar neles o seu nome. Aleluia. Os judeus eram aqueles que deveriam mais servir a Deus, era ou não era? O que Deus está falando para essa igreja, ó, no meio de vocês tem pessoas que se dizem judeus, mas não são, ou seja, são infiltrados.
Eles se dizem tementes a Deus, eles se dizem judeus, eles se dizem parte do povo da promessa, mas eles não são, eles são mentirosos. Oh, glória a Deus, aleluia. Estão no meio de vocês, mas não obedecem. Estão no meio de vocês, mas são perseguidores. Estão no meio de vocês, oh glória a Deus, mas são sinagoga de Satanás. O que significa isso? Aqueles a quem, aleluia, está sobre o seu domínio não é o Espírito Santo. Por quê? Porque eles perseguem, eles denigrem, eles criticam, eles matam. Glória a Deus. Esse é aqueles que se dizem judeus e não são. Glória. Deus conhece tudo. Traduzindo aqui para o nosso português, os crentes que se dizem crentes, mas não são. Se dizem servir a Deus, mas não servem. Porque quem serve a Deus não tem tempo, glória a Deus, para dar lugar à impiedade, para dar lugar à fofoca, para dar lugar ao mundanismo, para dar lugar à sensualidade. Quem serve a Deus não tem tempo, glória a Deus, para falatórios mundanos e profanos que não trazem nenhum tipo de edificação. Aleluia, Deus. Quem serve a Deus não tem tempo de fazer visita ao irmão para fofocar, não. Quem serve a Deus de verdade, glória a Jesus, o tempo dele é para adorar, é para servir a Deus com alegria, e aonde ele vai, ele tem que produzir edificação. Glória, quem pode glorificar a Deus? Oh, maravilha! Aleluia! Existem os infiltrados, estão no meio, às vezes pregam, às vezes louvam, às vezes trabalham, mas são infiltrados. Eles não creem na mesma doutrina que você. Eles não têm prazer em obedecer a palavra de Deus como você. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Mas o Senhor é fiel e Deus julgará. Glória a Jesus, porque Deus sabe a intenção do coração do homem. Aleluia. Igreja, Deus de amor, tenha cuidado. Eu estou falando agora para o povo de Deus do Carneiro e para o mundo inteiro que está assistindo aí. Glória a Jesus. Aleluia. Tenham cuidado com os infiltrados, porque dizem que são dos nossos, partilham do pão que nós partilhamos, do vinho que nós partilhamos, do púlpito que nós partilhamos, mas não são dos nossos. Eles querem trazer o mundanismo, eles querem trazer a impiedade, eles querem trazer a confusão, eles querem trazer, glória a Jesus, aleluia, o modernismo extremo para dentro da obra de Deus, e Deus está reprovando, e Deus está vomitando, e Deus está se aborrecendo com isso. Ah, senhores e senhoras, servos e servas de Deus, se todos pudessem experimentar o sangue do Cordeiro, e todos fossem por ele lavados, não teríamos problema. Não teríamos problema. Oh, glória. Estava vendo um caso que aconteceu, que está repercutindo aí, de uma igreja. Escute isso. Uma igreja que não aceitou o pastor. Hoje em dia é assim, né? Nós não aceitamos, não. Faz abaixo-assinado. Você é igreja ou é sinagoga de Satanás? Oh, glória. Glória a Deus. Eu aprendi com um presbítero, na verdade hoje ele é pastor, pastor José Mendes, muito antigo, homem de Deus. E antes dele sair daqui de Itabipoca, ele chamou alguns irmãos, ele disse assim: eu quero dar um conselho para vocês dois. Eu digo, pastor. Ele falou assim: o bom obreiro, ele sabe trabalhar com todos os pastores. Oh, glória. Pode ser mais calmo, pode ser mais avexado, pode ser mais paciente, pode ser mais afogueado,
O bom obreiro, ele sabe trabalhar com todos. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus, amém. Cuidado, glória a Deus, igreja do Senhor. Nós não aceitamos, assim aconteceu. A igreja em confusão, gravando vídeos, postando aí nas mídias sociais, brigando na porta da igreja, aquela contenda, aquela briga. O pastor dizendo, nós está na causa e na justiça. Que coisa feia. Que coisa ridícula, irmãos. É os irmãos brigar na porta da igreja, a polícia tem que chegar para apartar a briga de crente. Aleluia, Jesus. Porque os crentes não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem, glória a Deus, se convencer, não sabem conversar, entrar em um consenso, manter a espiritualidade. Você sabe o que é isso, pastor? Deixa eu te explicar. Talvez você não esteja despertado para isso, mas são os da sinagoga de Satanás. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem é da sinagoga de Satanás gosta disso. Quem é da sinagoga de Satanás gosta de ver sangue. Quem é da sinagoga de Satanás quer ver morte. Quem é da sinagoga de Satanás gosta de ver o pipoco pro ar. Aleluia. Fui pregar em uma igreja, cidade do Pernambuco, glória a Deus. Era 3 dias de evento. Chegou no segundo dia de evento, terminou o culto, uma irmã na porta da igreja querendo brigar com outra. E ela se expressava desta maneira. Ela dizia assim, é porque aqui a gente não tem esse ditado, né? Para os nordestinos mais Pernambuco, Bahia, tem um sotaque diferente, uns ditados, né? Popular que a gente muitas vezes não conhece. E eu lembro quando aquela irmã dizia assim, é o seguinte, eu tenho um pavio bem curtinho, eu tô para rodar a baiana aqui nessa igreja. Eu digo, meu Deus do céu, se vai rodar a baiana, vai baixar o quê? Vai baixar a pombogira, a mãe menininha, vai baixar o tranca-rua. Bom, como eu não tinha que se meter, porque eu não era o pastor daquela igreja, eu fiquei calado, eu fiquei observando e vendo. Que nível de crente a gente tem hoje? Que nível de pessoas que dizem servir a Deus nós temos hoje? Não é, irmãos? É um nível baixo. Só Deus sabe o que eles dizem em secreto, hein? Se em público ele já fala besteira, imagine no secreto, quando ninguém está vendo. Oh glória! Aleluia, o que é que eles não diz quando tem só eles em casa, quando está só o marido em casa, só a mulher em casa, só os filhos? O que é que não sai da boca desses crentes, meu irmão? Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que não consegue controlar a sua língua, aonde você vai, dentro da sua casa, onde você estiver, saiba que Deus está falando contigo hoje e dizendo, arrepende-te, pede para Jesus trabalhar na tua vida, porque senão, ao invés de ser cristão, se torna sinagoga de Satanás, e Deus não terá o culpado por inocente, inocente por culpado. Há de chegar o momento em que as mãos do Senhor hão de punir a todos de maneira igual. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Oh Deus de maravilha, não adianta se esconder. Oh glória, não adianta se esconder. Aleluia, seja espontâneo. Transmita a glória de Deus que há em ti. A gente só dá aquilo que a gente... É o quê? A gente só dá aquilo que a gente... Você só dá o que você tem. Aleluia, Deus. Eita glória, amém. Quando você calunia, tu pensa que tu está falando é do irmão, mas isso está falando muito mais sobre ti do que sobre o irmão que tu está caluniando. Aleluia, Deus. Não é assim, irmão.
Quando você fala mal uns dos outros, isso diz muito mais sobre quem é você do que sobre quem é o outro. Eu estive pregando há 2 meses atrás em uma cidade aqui do Ceará, quase já na região do Piauí. E o pastor disse assim: olha, pastor, vai passar aí, os irmãos vão lhe pegar, aquele casal que a gente passou em frente à casa deles, vão passar aí para lhe buscar. Se é bom, maravilha. E quando o casal vai lá me buscar, que eu entro dentro do carro, em uma caminhada de 7 minutos, não muito mais que isso, eles me contam tudo o que acontece na igreja, no campo, até da onde eu nunca tinha ido, eu já sabia de coisa. E eu pensando, meu Deus do céu, esse casal não é de confiança. Está vendo, irmão? Você pensa que falar demais vai trazer uma opinião sobre o outro, mas traz muito mais sobre ti. Glória a Jesus, aleluia. Eu fiquei pensando, meu Deus, se esse povo não me conhece, imagina se conhecesse, não me conhece, estão me vendo a primeira vez, eu já estou sabendo só de tudo que acontece aqui. Misericórdia, Senhor. Oh, glória. O que é que eles não falam nas escondidas? Aleluia. O que é que eles não comentam sozinhos? Será que dá para ouvir, hein? A Bíblia diz que o que eles fazem em oculto, até comentar é torpe, até reproduzir é torpe. Glória a Jesus, aleluia. E quando de repente, glória a Deus, isso só para você ter ideia do que acontece. E quando de repente eu tenho notícias agora recentemente, glória a Deus, o pastor que estava naquele lugar foi terrivelmente prejudicado. Por causa de quem? Adivinha? Precisa nem adivinhar, né, irmão? Glória a Deus, por quem fala demais. A Bíblia diz que não muito falar tem perturbações, ô glória, mas o que guarda os lábios é prudente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Cuidado em nome de Jesus. Deus te chamou para ser igreja, pastor. E o que é igreja? É a reunião dos santos. E o que é igreja, pastor? É o corpo de Cristo. Glória a Jesus. E o que é igreja, pastor? É aquele que está ligado diretamente à presença de Deus. E o que é igreja, pastor? É aquele que tem prazer de receber alimento do céu. E o que é igreja, pastor? É aquele que deixou suas diferenças de lado, abandonou o seu ego e largou a velha criatura para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é igreja. Aleluia. A Deus de glória. Igreja reconhece a necessidade uns dos outros, porque eu sozinho não sou a igreja. Eu só sou a igreja quando eu me reúno com o demais corpo. Eu não é. Eu sozinho, eu sou só um membro. Eu sou só um fio de cabelo do corpo de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas quando eu me uno com vocês, eu entendo que eu me uni com o irmão, eu me uni com a irmã, eu estou junto com vocês. Isso forma o corpo, e quando o corpo forma, o corpo se alimenta. Quando o corpo forma, o corpo trabalha. Quando o corpo está formado, o corpo anda, o corpo fala, o corpo está vivo. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Isso é igreja, isso é noiva, isso é corpo de Cristo. E o que é sinagoga, pastor? Sinagoga é o individualismo. Sinagoga é o individualismo. Como assim, pastor? Eu entendi isso agora na pandemia, ano de 2020. Eu nunca senti tanta falta de estar reunido com os irmãos do que no ano de 2020. Era proibido a gente fazer culto, era ou não era? Vocês lembram? Era proibido a gente se reunir. Pensa numa saudade que dava. Eu ficava em casa dizendo, meu Deus, para onde é que eu vou? Senhor, vontade de ir para a casa dos irmãos. Ou vontade de se reunir. Aí teve uma vez que a gente se reuniu escondido.
Glória. No galpão do irmão Vicente, um galpão onde ele coloca lá sucata, algumas coisas, galpão grande. A gente se reuniu naquele galpão, naquele dia saiu metade dali, saiu com Covid. Oh, glória a Deus. A gente se arriscou, irmãos. Eu estou falando a verdade, senão quase todo mundo saiu com Covid dali. Mas saiu todo mundo feliz e ninguém morreu, graças a Deus. Aleluia, Jesus. E daí por diante a gente marcava aqueles cultozinhos escondidos, sabe, dentro da casa dos irmãos, porta fechada. Que coisa, né, irmão? Parece quando começou o evangelho. Aleluia. Aleluia. Escondido, meu Deus. Mas era maravilhoso, a gente se sentia bem, porque a igreja se sente bem quando está reunida. Aleluia, Jesus. Igreja reconhece a necessidade do corpo estar junto. Igreja reconhece, glória a Jesus, que bom é estar com Deus. E quando nós estamos com Deus, a presença de Deus, ela confirma o propósito. Foi Jesus mesmo que diz: aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Você sabe o que é isso? Eu estou confirmando o que vocês estão fazendo. Você está entendendo o que é que a igreja sente? O sinagoga de Satanás: não, se eu não for para o culto não presta. Aleluia. O fogo só cai quando eu prego, porque quando eu não prego, o fogo não cai. Oh, meu Deus do céu, coitado. Ai, Jesus amado, aleluia. Se eu louvar, os irmãos sentem. Se eu não louvar, os irmãos não sentem nada. Está se achando a última balinha do pacote, né? Glória a Jesus, aleluia. É porque não é igreja, é sinagoga, é individual, oh glória. Sinagoga só se entende com sinagoga. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Rebelde só se entende com rebelde. Você não vai ver um rebelde com prudente, porque não se entende. Glória a Jesus, não fala a mesma língua, não fala o mesmo idioma. Glória a Jesus, aleluia. Mas a igreja do Senhor está junta, fala o idioma do céu, está no Espírito, está renovada, está revestida do poder de Deus. Quem pode glorificar a Cristo? Glória. Aleluia. Nada tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória. Irmão, isso aqui é a glória do crente. Você sabe qual é a maior glória do crente? É a coroa. É ou não é? Você está pensando que Paulo se gloriava dos milagres que acontecia? Você está pensando que Paulo se gloriava porque o Eutico caiu lá do 3º andar, pá! Foi para a igreja, não ficou na igreja, ficou pendurado na janela. Olha o perigo de quem não, né? Quem está na janela não está nem 100% fora, nem 100% dentro. Cuidado com o pezinho lá e o pezinho cá. É perigoso você cair, quebrar o pescoço e morrer, meu irmão. Glória a Jesus. Amém? Paulo vai lá, ouve aqui e diz: não, a alma dele está no corpo. Fique tranquilo. Pensa numa pregação. Se você acha que a gente demora na pregação, já são quase 9 horas. Vocês não iam aguentar Paulo pregar, irmão. Porque Paulo começou a pregar aproximadamente 6 horas de tardinha. E quando era meia-noite, Paulo ainda estava pregando. Não. Meu Deus do céu. Oh, Jesus amado. Meia-noite foi quando o Eutico caiu lá de cima e quebrou o pescoço. Dormiu. Aí Paulo vai lá e diz: não se preocupe não, que o Espírito está nele. Aí diz a Bíblia que o sermão se estende até ao amanhecer. Oh, pregação grande. Que pregação tremenda, meu Deus do céu.
Jesus, amado, a gente prega, eu não prego nem uma hora. Aleluia. E Paulo pregava, irmãos, mas o povo tinha prazer de ouvir. Glória a Jesus, cuidado, glória a Deus. Vamos ouvir mais o Espírito de Deus falar conosco. Diga glória a Deus. Vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos pedir mais para Deus trabalhar no nosso coração, oh glória, porque tribulação nós vamos passar, luta nós vamos passar, isso é bíblico, aleluia. Mas como eu estava dizendo, a maior glória do discípulo é a coroa, amém. Você vê que Paulo ele não reproduz isso, ele não fala isso com orgulho. Eu ressuscitei, no nome de Jesus, não. Mas você vê quando ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, aleluia. Desejar, aleluia, Deus, a coroa da justiça me espera, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, e não só a mim, mas a todos aqueles que desejarem e amarem a sua vinda, aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A glória é a coroa. Amém? É a coroa. Mas é a coroa da vida, viu, irmão? Outro dia eu estava numa igreja, terminei o culto, terminei de pregar. Aí chegou um senhorzinho assim, mais ou menos uns 76, 78 anos, mais ou menos. Ele quase não chega na frente. Chegou na frente, puxando da perninha. Disse: pastor, falando bem baixinho, né? Segredo. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Se agora, meu irmão, eu queria que você orasse pela minha coroa. Eu pensei, esse senhor ainda está andando de bicicleta numa idade dessa. E a coroa que eu conheço é de bicicleta, né? Aí aquele senhor olhou para mim: você orar pelo quê, varão? Pela minha coroa, para Deus preparar um varozinho para estar do meu lado. Eu disse: meu Deus do céu, olha, mas um pé na cova e outro no céu. Se é que vai para o céu, né? Ainda está querendo arrumar uma coroa. A glória do servo de Deus é a coroa da vida, viu, irmão? Cuidado, glória. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, fica de pé porque nós vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. É cada coisa que acontece, irmão, pelo amor de Deus. Ah, glória a Deus, aleluia. A gente anda por aí, a gente passa por cada experiência que só Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, antes de eu orar, eu quero, glória a Deus, fazer a parte das ofertas, amém? Você que tem uma ajuda, você que tem uma oferta, uma contribuição para ajudar a obra de Deus. Deus abençoe os irmãos também que estão através da live. Nossa irmã Maria Magalhães, irmã Elisa, quem mais está aqui conosco? João de Souza Lima, Jéssica, glória a Deus, todo esse povo de Deus que recebam a paz do Senhor. Fabiana Ferreira, glória a Deus, amém? Então Deus abençoe todos os irmãos. Pode passar, varão, vamos louvando com alegria. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, o Senhor e nada me faltará. Nada vai faltar, nada vai faltar. Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Foi na praia da Galileia que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 ele alimentou. Amém? Guarde isso contigo. Você é igreja e não sinagoga de Satanás. Amém?
Que Deus abençoe em nome de Jesus. Próxima quarta-feira nós estaremos ministrando sobre o tema, glória a Deus, da igreja de Pérgamo, amém? Mas antes de encerrar eu quero ler aqui o versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você sabe qual é a segunda morte? Abra a tua Bíblia em Apocalipse, no lago de fogo. Eu escutei alguém falar ali. Oh, glória. Apocalipse capítulo 20. Aleluia. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 13 e 14. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz, irmãos. E deu uma aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda. Então seja igreja, seja sofredora, seja prudente, aguente as provações, as lutas, as consequências. Irmãos, tem coisa que a gente aguenta, é ou não é? Por ser igreja, seja igreja, que você não vai receber o dano da segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre a sua vida, amém? Sexta-feira eu vou estar pregando aqui no nome de Jesus, glória a Deus. Sexta-feira a gente vai estar trazendo a nova escala, já vai estar colocando aqui alguns irmãos para abrir os cultos, né? Então, em nome de Jesus, já se prepara aí, igreja, tá bom? Oh, varão, Deus te abençoe, glória a Jesus, obrigado. Aleluia, vamos orar, a oração da fé. Senhor Deus, eterno Pai, ó Deus de maravilha, muito obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito por nós. Senhor, te louvo, te agradeço, te adoro, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor. Venha nos dar graça, meu Deus, para termos o prazer de sermos igreja e de não sermos sinagogas, ó Pai, porque ser sinagoga é triste, meu Deus querido. Tenha compaixão, Senhor, da nossa vida. Direciona, meu Deus, a nossa vida diante da tua verdade, diante da tua palavra, Senhor. Eu oro pelos irmãos que estão aqui, meu Pai amado. Eu oro pela vida dos teus filhos, da saúde, repreenda a ansiedade, a depressão. Eu oro pelos irmãos internautas também, Senhor, que estão, ó Pai, nesse momento, meu Deus, nos ouvindo, Senhor, assistindo esta pregação. Vem abençoar teus filhos agora, meu Pai, essas 12 pessoas que estão conosco, meu Deus, através do canal do YouTube. Vem abençoar, meu Deus, estas vidas em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma em tuas mãos a cada um, ó Pai, e que a tua graça, meu Deus, seja revelada a cada dia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.